Olá, boa noite! Hoje é sexta-feira, última live da semana e a gente vai fechar com ela, Jaqueline Garcia, da sua rede, a pessoa que é super top no ramo do franchise. Olá, Soraya, boa noite! Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Jaque já chegou, vamos dar uma aquecida. Alô, boa noite, Paulo, boa noite, Helena. Fala, Marco, boa noite, Cristina, tudo bem? Vamos convidar todo mundo que precisa de um negócio estruturado, todo mundo que precisa de um novo começo, um recomeço, que a gente vai falar com uma especialista no mundo das franquias, a Jaqueline Garcia, ela já está aí com a gente. Vamos convidar todo mundo e subir coração, hein, pessoal? Boa noite, boa noite. Olá, boa noite, Jô, boa noite, Luiz, olá. Tudo bem? Boa noite. Oi, Fábio, você que é da freguesia, nosso parceiro. Agora eu vou convidar... Oi, Renato de Palma, boa noite, chama a turma. Tudo bem? Sextou, Alessandra! Vamos convidar todo mundo porque essa live tá incrível, hein? E hoje é sexta-feira. Tem gente pedindo para entrar. Vamos chamar aqui a Jaque. Cadê você, Jaque? Aqui. Olá, boa noite, Camila. Boa noite, Jaque. Boa noite. Desce um pouquinho a tua tela para a gente te ver melhor. Tá bom assim? Ah, tá maravilhosa. Tudo bem? Tudo bom. Ah, olha, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Dá até frio na barriga de ver os títulos da Jaque, mas de um coração enorme, de uma generosidade, tá dividindo essa live aí com a gente, para a gente poder falar do que tantas pessoas vêm perguntando hoje em dia, porque com esse nosso movimento de mercado, né? A gente que diz que a gente não está fechado, a gente mudou a forma de trabalhar e muito se deve ao fato da gente ter uma liderança incrível na Remax, compartilhando as melhores práticas, compartilhando tudo novo, né? E aí tá todo mundo perguntando, mas como é que é franquia? Como é que é o franchise? Vamos fazer o seguinte, eu vivo franchise, mas ela é especialista. Então eu chamei ontem o Alexandre Cita e tinha que fechar com você, porque você
Tá na Escola de Negócios da PUC, publicou livros sobre franchise, sobre franquias, como adquirir uma franquia, o que olhar, o que não olhar. E é muito bom a gente poder compartilhar para que as pessoas, até por conta das estatísticas que o próprio Sebrae declara, né, que de cada 10 empresas, 3 vêm a fechar, quando adquirem uma franquia, e quando as pessoas se lançam sozinhas, fecham 8. Então, acho que é um caminho aí de sucesso a franquia, e eu queria muito que você falasse com a gente. A Jaque é uma grande amiga, mas, sobretudo, a live é tua. Eu quero que você conte pra gente que caminho que a gente tem que seguir para ter sucesso, Jaque. A franquia, ela sempre sobressai nesse momento de crise, né? Toda vez que tem uma crise muito grande, ela o sistema de franquia é o primeiro a sair da crise. E por que que isso acontece, né? Acontece porque o negócio já é estruturado, então já tem todo um know-how que é transferido. E por outro lado também, enquanto a empresa está estruturada e pode receber, a gente tem várias pessoas que perdem seus empregos, e aí tem dados do IPEA que mostra que já foram mais de 600 mil empresas, micro e pequena, fechadas, né, com essa crise, nesse momento do Covid, e a gente já passa de 9 milhões de desempregados. Então, desse monte de gente que sai, muita gente fica perdida sem saber o que vai fazer. E alguns, ou por perfil, ou porque já tem algum desejo, já tem alguma tendência a ser empreendedor, optam em se tornar franqueados. E aí buscam uma franquia para poder se manter ativo economicamente. E aí é nesse momento que a franquia faz toda a diferença. Porque já tem alguém, assim como você, que entrou numa rede que é mundial, que já tem todo um treinamento, você já sabe o público-alvo, você já ganha tudo, muita gente também vem em busca disso. Mas claro que não é só porque tem franquia e tem desempregado que o negócio vai funcionar. Porque nesse período também, a gente percebe um grande número de empresas que não estavam bem estruturadas. E aí o que o Cita falou ontem muito bem do modismo, né? Daqueles negócios que começam a abrir vários, parece um efeito manada, vai todo mundo abrindo igual, mas ele não tem musculatura para se manter. Então, quando pega uma maré dessa, não consegue sobreviver e acaba morrendo. Então, isso também é um dado importante. E uma orientação para quem quer investir numa franquia é justamente isso, olhar qual é a história da empresa, né? O quanto tempo ela está no mercado. Em dezembro passado, teve alteração na lei de franquia, e isso ficou muito claro também. Porque antigamente, na lei de 94, se falava em experiência empresarial. Então, eu podia ter uma empresa ou ser funcionária de uma empresa e eu usava toda aquela minha experiência para virar um negócio franqueado. E com essa mudança na legislação de 26 de dezembro, se eu não me engano, que é a data da lei, a franquia já não é mais assim. Então, assim, é a experiência do negócio em si. Então, precisa ter experiência. E para quem está adquirindo isso também é importante. E tem também outra coisa, que aí foi na live de segunda-feira, que eu acompanhei a semana toda, que a gente também precisa... Muito privilégio da nossa parte, de passagem. É minha primeira live, né? Eu vim acompanhando todas. E aí, o que acontece? É a questão do perfil, que foi falado lá pela Tereza na segunda-feira. O perfil é muito importante, porque nem todo mundo vai poder ser um franqueado. Não basta ter dinheiro e virar. Como é que a pessoa que está saindo do emprego agora, que está sendo demitido, que vai estar pegando, de repente, uma indenização, alguma coisa, como é que ela pode saber se ela tem perfil ou não para ser franqueada? Olha, nesse momento, né, de perda de emprego, acaba sendo um momento muito delicado. Então, é um momento de olhar para dentro e identificar quais são as características que você tem. Porque você, como franqueada, né, você é um master, você tem franqueada e ao mesmo tempo você é franqueadora, você passa por isso, né, Glaucia? Que é exatamente analisar assim, eu tenho um perfil?
eu vou entrar nessa rede e eu vou me identificar com esse negócio, eu vou seguir as orientações, porque o que que a franquia é? Padrão e relacionamento. Se eu não me encaixo nesse quadrado, então eu nem entro ali porque não é um negócio para mim. Então tem que ver isso, além de ver também quanto de dinheiro que a pessoa tem para fazer um investimento. Tem que lembrar do capital de giro, porque às vezes a pessoa olha e diz, mas é uma franquia barata. Não é que seja barata, é que você tem a manutenção mensal. Você pode começar no mês seguinte da sorte de inaugurar e fazer uma grande venda e você chegar no seu ponto de equilíbrio. E você pode não acontecer isso. Então, porque o sucesso acontecendo da ou não, franquia, apesar do modelo, ela depende muito do franqueado. exatamente. Isso é uma coisa que tem que ser desmistificado, porque algumas pessoas ainda acham assim, vou comprar uma franquia, estou comprando meu emprego. Não, você vai comprar, você vai virar um empresário, e aí na CLT isso é muito bem claro. Você vira empresário, você é negócio, então você tem que botar a mão na massa. A franquia não é um negócio, não é um investimento. Aplica numa bolsa, no fundo, a franquia, ela é um negócio que precisa ser trabalhado. Exceto, tem alguns que são o caso dos multifranqueados, sim. Mas aí o cara já teve uma unidade, já experimentou, para depois ele virar um multifranqueado. Para fazer investimento e não trabalhar, franquia não é um negócio, né? Tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que participar dos treinamentos, tem que ter essa troca com o franqueador para você poder ganhar musculatura e depois caminhar sozinho. Então, se eu não estou afim nesse momento, não adianta ter o dinheiro, porque você vai entrar numa rede e vai criar problema. Vai criar uma frustração para você que está investindo e vai criar um problema para o franqueador que está, e às vezes para o franqueado também, porque a franquia é uma rede. Então, quando a gente, enquanto consumidor, fala mal da marca, o consumidor não sabe se é franqueado, se é franqueador, ele sabe que é aquela marca. Aquela marca fez uma besteira comigo. Então, isso também é outra coisa, que você tem que entrar na rede e você tem que entender que você está numa rede, que está todo mundo num mesmo barco. Por que franquia tem ganho em escala? Porque todo mundo compartilha. Por que nesse momento algumas redes estão fortalecidas e conseguiram rapidamente se adequar e continuar no mercado, não sofrer tanto, e outras não conseguiram? Então, tem um monte de análise que tem que ser feita e não é nada complexo. É simples, você precisa se conhecer o suficiente para saber se você deve ou não fazer parte daquela franquia. E além disso... Vai, pergunta. O Gladson está falando que é muito comum algumas pessoas acharem que vai comprar uma franquia e olhar uma vez por semana no negócio e achar que trabalhou. Que tem que dar dinheiro, né? Que tem que dar dinheiro. Então, eu gosto de fazer comparação com a nossa vida cotidiana, né? Sim, não adianta eu querer ter um animal, um pet, ter um cachorro, que ele vai precisar se alimentar, caminhar, vai precisar fazer tudo isso, eu não tenho tempo nem tenho disposição para fazer. Então, para ter a franquia, a mesma coisa, não basta só olhar uma vez por semana. É igual nem uma planta, né? Você ter uma planta também precisa regar diariamente, né? Então, tem tudo isso que a gente precisa regar também numa relação de franquia. Precisa ter todo o cuidado antes de você investir ou não, para saber. Porque eu nem falo tanto do dano material, é mais do dano emocional. Porque, querendo ou não, a gente tem um dano emocional muito grande quando o negócio não dá certo, né? Então, precisa de fazer toda essa análise para saber se eu devo ou não investir numa franquia. E aí tem outra coisa, né? Aproveitando a pergunta do Gladson, né? Não é só olhar, porque a franquia você tem recursos humanos. Então, assim, eu trabalhei a vida inteira numa empresa. E de uma hora para outra eu viro um empresário e viro um franqueado, eu vou ter que cuidar de pessoas, de finanças, de gestão. Eu vou ter que envolver no negócio. Não é só a marca sozinha não vende. Eu preciso de ter tudo isso. Então, se eu já sei que o meu perfil é um perfil de ficar mais isolado, de não participar, de não interagir
que eu tenho problema de comunicação, para que eu vou entrar numa franquia? Então, essa análise também precisa ter. E outro cuidado também que a gente precisa ter é da facilidade com franqueadoras. Porque a Lilian entrou, que legal. O franqueador também, que aceita todo mundo numa rede sem fazer uma análise, também é muito perigoso. Porque você também tem que desconfiar dessa pessoa que deixa todo mundo entrar na rede sem nenhum tipo de critério. Porque se você tiver um problema, como o que a gente está vivendo agora, do Covid, qual é o suporte que você vai ter? Então tem que cuidar dos dois lados para que isso não aconteça. É verdade. Eu não sabia o quão rigoroso era, né, a escolha do franqueado, até estar na Remax e poder ver a preocupação se aquela pessoa tem o DNA da empresa. Porque você vê, nesse momento que a gente está nessa crise, quanto se já trabalhou, o quanto a gente já trabalhou, o quanto a gente já se reuniu, o quanto a gente tocou o negócio com muita união para que todo mundo pudesse ir para o próximo nível, né? Assim, passar aquele momento de turbulência pior. Agora eu acho que a casa está começando a respirar. Aquelas reuniões que a gente passou a fazer a semana inteira começa a dar uma acalmada. Eu acho que realmente ter vivido isso nesse momento fez toda a diferença. E que bom, né? Que a gente está em rede, né? Porque a gente consegue negociar melhor com os fornecedores, a gente consegue negociar melhor com todo mundo, né? E a gente ganha mais suporte. Nossa, a rede reformulou treinamento num start, assim, que foi um trabalho que não parou. E isso é muito importante para o franqueado, né? O que fazer no momento desse? E a gente vive uma montanha-russa aí de acontecimentos no país que impactam muito no nosso negócio. E aí eu queria saber com você, né? Como que, assim, entre escolher uma franquia e começar um negócio novo, de hoje para o futuro, o que você, com toda a tua experiência, você efetivamente indica? Então, a gente, tanto eu quanto você, como todos, né? A gente tinha uma experiência de um mundo que está em transformação, né? A gente vai precisar daqui para frente ver como é que vai ficar, né? Qualquer pessoa que diga com convicção o que vai acontecer é um chute, né? Eu acho que o que a gente tem hoje e que a gente vem praticando, né, algumas redes, e isso você está vivendo muito, é empatia. É você se colocar no lugar do outro. Então, o que vai fazer diferença quando isso tudo passar e todo mundo falar, vamos voltar ao normal, não existe normalidade, isso acabou. A gente vai voltar para um novo negócio, para uma nova vida, para uma nova experiência. Imagina, os especialistas falam que o uso da máscara vai ficar pelo menos até 2022, né? Isso não vai ser normal nunca para a gente. Imagina, a gente não tem esse hábito, né? Mas, enfim, respondendo o que você perguntou, o que eu acho que vai fazer a diferença? Vai fazer diferença tanto para uma rede como para um negócio independente, aqueles negócios que nesse momento de crise tiveram a empatia, compartilharam e dividiram e somaram com a sociedade. Acho que tudo isso vai fazer diferença. Vai fazer diferença da forma como trata a pessoa, a natureza, a forma de comprar, de negociar. Eu acredito que aquela época que só quero ganhar, isso não vai existir mais. A gente vai ter que compartilhar. E aí, se eu vou ter um negócio independente ou eu vou ter uma franquia, de novo vai depender do perfil e o que eu espero. E eu acredito também que novos negócios vão surgir. Né? Negócios se transformaram. Eu tenho uns amigos que são de fast food que hoje está fazendo delivery. E está fazendo delivery vendendo tanto ou mais do que ele tivesse no bar aberto.
Então, isso também tem que fazer essa conta, né? Negócios estão surgindo na crise e não vou conseguir te dizer com precisão o que vai ser melhor daqui para frente. Sei que a gente vai mudar e vai, assim, as redes estão cada vez mais fortes. Né? E acredito que a gente possa ter um movimento tipo dos Estados Unidos, que hoje tem o número mínimo de franqueador, mas em número de unidades franqueadas é muito grande, né? Enquanto a gente aqui no Brasil tem, antes da crise, tinha cerca de 3.900 franqueadores para 84 unidades franqueadas, 84 mil franquias, né? Eu acredito que esse número vai inverter, que algumas redes vão crescer mais, né, em número de unidades e algumas vão desaparecer. E negócios independentes também vai acontecer, vai surgir. A gente já vê anúncio, e aí você está na imobiliária, sabe, de imóveis vagando. Então, o que vai acontecer? A gente também não pode ser fatalista e achar que vai ficar tudo vazio e vai virar uma rede de aluga-se de vence. Não acredito nisso. Mas acredito numa mudança bem grande da forma de fazer negócio. Fazer negócios, né? Na forma de fazer negócio. E eu acho que cada vez mais vai ser valorizada a parceria, o compartilhamento, a rede, né? Seja a rede. De que tipo for. A rede de mercado, a rede de restaurante, as redes, né? As redes de delivery e as redes imobiliárias. A gente percebe Pode falar. E a gente tem também, né, Glauci, experimentado nesse período, não só a empatia, como a resiliência, né? Então, também isso vai fazer a diferença, né? E não só a resiliência, como a capacidade de se adaptar, né? Olha o que a gente está fazendo, com quantas pessoas a gente está falando sem precisar se deslocar. Isso é impensável. Exatamente. Eu tenho Amanhã nós faremos vamos fazer uma sessão pipoca, toda a Regional Norte. Eu vou mandar daqui a pouco o convite para todo mundo. Já combinamos uma sessão pipoca do filme Fome de Poder. Você, inclusive, vai ser a nossa convidada para nos ajudar também. É uma sessão de cinema comentada. Então, vou mandar o convite para todo mundo. Você é super nossa presença marcada na primeira fila do cinema. Para a gente poder comentar. Né? E quem quiser participar, gente, tem lá meu WhatsApp no Linktree, tem meus contatos, manda no direct. Quem quiser participar dessa sessão cinema comentada comigo, com o Diogo Vieira, a turma toda da Regional Norte e a Jaque, 19 horas amanhã. Marca aí eu quero, escreve eu quero, compartilha com todo mundo para a gente lotar o nosso cinema. Cada um separa a sua pipoca e vamos amanhã, além de nos distrairmos, né? A gente também nos enriquecermos com comentários, a gente vai falar bastante sobre o cinema. Então, assim, eu acho que é uma reinvenção, né? É uma reinvenção. É uma reinvenção. Assim que o filme saiu, eu fiz uma oficina sobre ele, né? Porque então você não pode, é primeira fila. Porque quem quer comprar quem quer virar um franqueador, eu gosto muito de usar aquele filme, porque ali ele fala várias coisas, né? Mas enfim, eu não vou dar spoiler aqui. Não dá mas spoiler, ele fala. Tem gente que já assistiu, que nem mas viu. A turma tá toda animada querendo assistir de novo. Os nossos candidatos à franquia vão participar, as nossas estrelas da regional vão participar, os nossos franqueados. Ó, a Franceli Gouveia quer participar. E quem quiser participar, já sobe coração, escreve aí, eu quero. Já começa a me contatar, porque a gente vai estar junto. Amanhã eu vou separar uma sala no Zoom. A gente vai ligar junto, vai ser incrível. Agora, uma coisa que eu percebo numa resistência do carioca, vamos botar do carioca, não vou falar do carioca tudo, não.
por que que eu tenho que pagar taxa de franquia? Por que que eu tenho para montar meu negócio? Porque se eu posso montar sem pagar, por que que eu ainda vou montar e vou pagar? Dani, pode deixar que eu vou te mandar o link. Por que que eu tenho que pagar, né? As pessoas não gostam de... Acha que tudo vai tirar do bolso, que vão deixar de ganhar. Você pode desmistificar isso aí também pra gente? Sim, porque assim, nada na vida é de graça, né? Não existe almoço grátis, né? Então, assim, o franqueador, para ele chegar onde ele chegou, ele precisou desenvolver know-how, ele precisou desenvolver treinamento, manuais, consolidar a marca, se tornar conhecido. E quando ele coloca uma pessoa nova que não tem experiência nem alguma, né? Ou até tem outro segmento, está migrando, ou é uma franquia de conversão, seja lá o que for, ele precisa pagar porque ele paga taxa. Isso também é um problema também, Glaucio, que acontece muito na renovação. Por que eu tenho que pagar renovação se eu já estou na rede? Porque você paga, não é isso? Porque eu já estou, por que eu tenho que pagar? Tem que pagar porque você está remunerando o know-how para que o seu franqueador continue competitivo, para que ele continue atualizado, para que ele busque informações e ele te dê toda a estrutura. Quando eu pago a taxa de franquia para entrar numa rede, mal comparando, mas comparando, assim, para eu ir numa academia eu não tenho que pagar a matrícula. E aí, curso de inglês eu não pago matrícula para depois pagar mensalidade na universidade. É sempre assim. Eu pago para ter acesso a todo aquele know-how que sem pagar não vai ter. Então, precisa essa remuneração para isso. E para que eu pago taxa de royalties? Eu pago a taxa da manutenção mensal, porque eu vou receber suporte, eu vou ter consultoria de campo, eu vou ter uma universidade corporativa que vocês têm, algumas outras marcas também têm. Eu vou precisar me envolver no negócio para poder ser remunerado, porque senão a franqueadora vai viver de quê? Né? E outra confusão também, já que a gente falou de taxa, né? Seguro, por que eu tenho que fazer seguro? Tem que fazer seguro porque, olha agora o momento. Quem não tem seguro tá como? Né? Então, fazer seguro de lucro cessante, responsabilidade civil, a gente não sabe o que pode acontecer, precisa pagar. E também taxa de publicidade, fundo de propaganda. Por que eu tenho que pagar isso? Todo mundo questiona também. Mas ele não vai fazer a propaganda aqui. Não vai fazer propaganda sua local. Ele vai fazer o institucional da marca. Para isso que serve. Tanto é que a taxa de propaganda ou fundo de marketing, seja lá como a rede for chamar, é a única taxa que é preciso fazer prestação de contas. É um dinheiro que não é um dinheiro do franqueador. É um dinheiro que é da rede. Então, isso precisa ser muito claro para as pessoas entenderem. Mas tem que pagar. E aí, é nesse momento que muita gente também, quando entra na rede, paga tudo. Aí acha assim, já aprendi tudo, não preciso mais do franqueador, não vou ficar pagando royalties nem propaganda, vou embora. Sai e algumas vezes se dá bem, mas na maioria das vezes não se dá. Por quê? Porque ele perde o sentido de rede, não ganha mais em escala. Fazer sozinho é muito mais difícil do que fazer em rede, que aí você compartilha, você divide a responsabilidade, né? Você participa em algumas redes do comitê que vai ajudar a decidir onde investir. E Exatamente. sozinho, você fica lá sozinho, faz o que quiser. E é exatamente por essa força de rede que eu acredito que no mercado imobiliário foi uma das coisas que me pegou muito quando eu decidi me associar à rede Remax, foi o seguinte. Bom, do meu ponto de vista de empresário, estar em rede para mim é bom porque a minha mercadoria ganha visibilidade, eu ganho a possibilidade de trabalhar com a mercadoria de outras lojas, de outras imobiliárias, todas sob o mesmo código de ética, né, sob o mesmo código de regramento interno, com valores bem marcados ali, bem sólidos. E do ponto de vista, pensando, do ponto de vista do meu cliente proprietário, né, do ponto de vista do proprietário, ele
fica um pouco mais, ele fica bem mais protegido, porque não interessa para aquela marca um associado que não preste um bom serviço, né? Então, o comprador e o vendedor, eles têm aonde bater, no caso de estarem insatisfeitos, vamos dizer assim, e o franqueado tem muito cuidado com a operação, porque ele não quer perder a rede também. E do ponto de vista do corretor de imóveis, eu fiquei pensando quando também me associei. O corretor de imóveis, ele está debaixo do mesmo código de ética. Ele sabe que aquele franqueado, aquele dono daquela imobiliária pode, não vai ter nenhum tipo de atitude que possa ferir aquele código, ou que ele possa ser expulso da rede. E, enfim, fica todo mundo muito mais seguro. Foi aí, analisando tudo isso, e aí analisei o tempo de vida da empresa, o engajamento da liderança, né, o projeto em si muito estruturado, aí pimba! Aí a gente foi lá e realmente fechou. Então, eu acho que é isso que o mercado imobiliário deveria avaliar, né? Deve avaliar. É claro que deve buscar especialistas como você, como Cita, enfim, vai na ABF. Você, inclusive, é ligada à ABF, né? Você é instrutora da Sim, ABF. E também. 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 Eu Então, assim, também. da própria ABF, que é a Associação Brasileira do Franchising, né? Você consegue tirar informações muito sólidas e fidedignas de como que o mercado do franchise opera. Isso também, Glaucio, a gente tem, assim, existia um preconceito. Eu estudo franquia desde 2001, né, mais tempo que o meu filho tem de vida, mas assim, desde quando eu comecei a estudar a franquia em 2001, né, a gente tinha 120 e poucos franqueadores no Brasil. E hoje a gente tem 3 mil. Então, existia um preconceito que franquia era só de indústria, era de produto. E aí acabou, que era assim, é mais varejo, não é para mim. Isso com o tempo foi modificando. E hoje a gente vê que franquia é qualquer negócio que tenha processo, que tenha escala e que pode fazer e que pode ampliar seu negócio, né? Então, né? Pode ser multiplicado, isso. né? Uhum. Então, essa é a diferença, né, da franquia. Por isso que, assim, tem resistência não só não só com a imobiliária, como outros segmentos também, tem um monte de preconceitos de se pode ou não ser franquia, mas assim, pode ser franqueador, qualquer modelo, que, claro, bem desenhado, bem modelado, e aí sim pode ser um franqueador. Né? Mas é comum isso acontecer. E depois a gente teve um movimento contrário, né? Depois a gente teve um movimento de que franquia de indústria era ganhar 2 vezes, porque ganhava na produção e depois ganhava na venda, mas não. Agora, falando do seu segmento, isso é muito interessante, porque as pessoas ficam com aquela dúvida, como ser uma franquia de imobiliária, né? E aí tem várias coisas que por desconhecimento de mercado não fica claro. Mas assim, diferente da construtora, a imobiliária não é dona de nenhum imóvel. Você não compra um imóvel para você, para depois você revender. Então, o que vocês vendem, na verdade, é uma metodologia de trabalho, uma metodologia de treinar os corretores, uma forma de trabalhar. E isso também é outra coisa que, para quem quer comprar uma franquia, tem que entender. Porque quando eu compro uma franquia, eu não posso olhar o produto em si, né? Eu não posso querer comparar assim, eu vou comprar uma franquia de sapato porque eu adoro sapato. Não é isso. Você tem que entender ali o que é. Tem compra mínima? Quanto que é o investimento? Qual o retorno do investimento? O quanto de dedicação eu vou ter que ter naquele negócio? Como é que eu faço
Se produto encalhar, se sabe aquele monte de coisa que na imobiliária você não vai ter. Não tem. Não tem. Qual é o seu custo fixo? Né? Paga comissão para os corretores, tem a folha é reduzida. O nosso negócio ele tem uma mudança de mindset tão grande que, na verdade, quem paga a comissão para a gente é o corretor. Porque o que nós somos de verdade é um grande centro de capacitação e desenvolvimento de pessoas, né? Então assim, a bem da verdade é que é toda uma metodologia diferente. Uhum. Então, isso é que tem que ficar claro. Que, às vezes, a pessoa não tem noção de o que é. Imobiliária, sei ter, um corretor deve pensar. É só vender imóvel. Não, nós somos o quê? Um centro de desenvolvimento de pessoas para o mercado imobiliário, onde tem toda uma metodologia, um código de ética, né? Onde você consegue ancorar uma economia de escala, porque você está em rede, você consegue ter fornecedores em comum, você consegue trabalhar um imóvel do outro, enfim, é mais do que uma imobiliária. Sim, isso também é interessante mostrar, né? Assim, você está na Remax, foi o exemplo que você me deu, você pode vender um imóvel lá em Portugal, né? E exatamente. Também teve a live com as portuguesas. Não precisa estar lá, mas ela está ali porque você está fazendo parte. Isso também é uma coisa que tem que ficar claro para quem quer investir, né? E outra coisa também, para eu ter uma franquia da Remax, eu não preciso ser corretor, né? Não preciso, eu posso administrar o negócio, não é isso? Na verdade, você precisa ter um corretor técnico responsável pela empresa, mas você não precisa atuar como corretor, você precisa ser mais gestor, e aí é onde entra a importância da gestão, que foi o nosso primeiro tema da semana. Você precisa ser gestor para poder ajudar a capacitar corretores com o know-how que você recebe, a metodologia e a sua experiência em campo, no local onde você está colocando a tua empresa. Então, aqui no meu bairro, eu conheço bem a ilha, eu conheço o morador, eu conheço a forma de consumo do insulano. Ok, eu recebo a metodologia, a aplico na região, conhecendo os meus clientes, e aí a roda roda ao nosso favor. A roda roda ao nosso favor. A Nath Carneiro, ela está perguntando como saber se o meu negócio pode se tornar uma franquia. Para saber se o seu negócio pode virar uma franquia, primeiro você tem que conhecer ele. Saber se você consegue ampliar ele, se ele funciona bem sem você, se os seus processos estão todos mapeados ou se precisa fazer algum tipo de mapeamento, se a sua marca está registrada no INPI, porque você precisa da marca para poder receber os royalties, precisa definir que tipo de treinamento é importante um franqueado entrar, qual é o perfil que você vai aceitar na sua rede, se você vai aceitar um perfil de investidor ou se vai ser um perfil operador. Você tem que estar com tudo isso definido para você poder saber se é hora de você ampliar ou não. E tem que ter também um cuidado de saber se você vai poder aceitar o seu primeiro franqueado perto de você, para você poder fazer aquele crescimento caracol e fazer o acompanhamento do negócio, ou se você vai começar e abrir uma em Tocantins, né? Que aí, por que Tocantins? Nada contra, mas é só assim, sair do Rio para Tocantins, quanto tempo leva? Como você vai dar suporte? Como vai ser uma operação com o franqueado se ele tiver uma emergência? Então, isso é um cuidado também que no início precisa ter. Saber se você está próximo para você cuidar do franqueado. E tem que lembrar que no início, né, o franqueado é meio como um filho, ele quer saber tudo. E você precisa ter esse tempo para dar atenção. Ele mesmo tendo manuais, tendo
vídeos, Não, tem tudo. Ele vai querer ele quer perguntar, aquela... é assim? Então tem Ele que quer ter. aquelas... E principalmente, né, para virar um franqueador, não pode ter apego. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ah, é meu, não vou dizer, não vou compartilhar porque é minha, a receita é segredo, é Vai o fazer pulo do mais gato. sucesso que ele. Esquece. Esquece, porque não é um negócio para você. Né? E também, assim como quem quer comprar franquia precisa ter um autoconhecimento, para um empresário virar franqueador, ele precisa ter um autodiagnóstico e apontar tudo isso para saber se é ou não possível ele virar um franqueador. Tem mais pergunta ali ou não? Perfeito, perfeito. Respondida a Nath, muito bom. E no caso da franquia imobiliária, né, que a gente opera aqui, saber se, nesse momento é saber se você gosta de gente, né? Porque você vai trabalhar com a informação. Aliás, o corretor de imóveis ele é assim, ele trabalha com a informação, ele trabalha com atendimento de pessoas, com relacionamento, e você precisa estar o tempo todo capacitando pessoas, fazendo as pessoas irem à frente, buscar o próximo nível. Existem muitas franquias de serviços, Jaque? Hoje são a maioria é de prestação de serviço, né? E eu te diria até mais, viu, Glaucia? Assim, para ser um franqueador, não basta só gostar de gente, não tem que saber ouvir, né? E tem até aquela coisinha antiga que a gente fala, né? Tem dois ouvidos, é para ouvir mais e Uma falar boca só. menos, né? Até porque, né, nós somos seres humanos, então a gente tem por hábito, assim, a gente faz uma coisa tão recorrente, que aí você acha que aquilo é tão natural que você não fala. Só que, assim, é para você que já faz isso há muito tempo. Pro carinha que tá entrando agora, que tá investindo, ele não sabe, então deixa ele falar, né? Deixa ele falar para você entender que às vezes você também não está entregando tudo, né? Eu tive uma experiência uma vez, quando eu fui fazer uma aula, e aí eu não tinha experiência como professora, e eu tinha que fazer uma aula, ainda bem que era um treinamento interno para minha empresa mesmo. Então, o que eu fiz? Né, para a empresa que eu trabalhava na época. Eu juntei tudo que eu achava assim, super importante, e quando eu comecei a falar, eu comecei a ver que assim, as pessoas me olhavam, parecia que eu estava falando uma besteira do planeta. Aí eu falei, não, mas o que aconteceu? Aí eu fui descobrir que eu elevei tanto a régua que assim, o básico que era o importante, eu não tinha falado. Então, isso é o que acontece com muitos franqueadores. E isso também acontece no teu mundo de corretagem. Né? Se você não ouvir para saber o que o comprador quer, você não vai encontrar um imóvel que ele vá servir para aquele comprador. Sim, sim. E ao mesmo tempo, você fala muito da precificação, não é só a precificação, sim, as condições para você fazer a compra, como vai colocar, porque quem está vendendo, às vezes, tem muito sentimento ainda pelo imóvel, tem dificuldade, né? Nossa, como tem. Então, fazer um serviço psicológico, né? Vamos atender, ouvir, e aí a gente consegue. Ah, é sério, Rose. Olha, É tem muito gente, cara, eu sério. acho que tem alguém fazendo bullying com você na live. KKK. Por quê? Sério, Jaque? Porque muito amor envolvido pelo imóvel. Cara, muito amor envolvido, muito. Jaque, e o que você diria com relação a esse momento que a gente está passando? Como é que você que lida com muitas franquias, como é que você está vendo a evolução das franquias nesse momento? Como é que se instaurou a crise? Como é que você vê? Porque assim, quem está de fora do mundo da franquia não sabe o que acontece dentro de um grande grupo, de uma grande rede. Como é que você está vendo assim? Você conhece a Remax e conhece outras franquias. Como é que você está vendo esse desenvolvimento dos franqueadores, né? Como que eles estão tocando essa crise? Olha, todo mundo muito assustado, mas todo mundo muito resiliente também, né? A BF, a gente tem tido mesas redondas diariamente, pela manhã,
E tem a TV ABF, onde a gente, à tarde, né, a gente também tem o envolvimento de franqueados, de franqueadores, dos diretores da ABF para poder discutir isso. Então, a ideia hoje é manter tudo como é que está, diminuir ao máximo o impacto com redução de quadro, com fechamento de unidades, porque a gente tem certo que isso vai passar. A gente não tem a data ainda. E essa movimentação toda faz com que a negociação pudesse ficar mais facilitada com os shoppings, com proprietários de imóveis, com o próprio governo, para facilitar de alguma maneira a manutenção dos negócios, dos empreendimentos, né? Os franqueadores, em sua maioria, está isentando taxa de royalties, de publicidade, está aumentando o suporte, fazendo muito treinamento. Alguns estão aproveitando aquele período que assim, eu não conseguia treinar todo mundo porque está sempre naquela correria, então vamos aproveitar agora que está fechado e vamos treinar. Mas a gente sabe que, infelizmente, muito empresário trabalha alavancado, então muita gente vai precisar diminuir o tamanho da rede, né? Mas hoje é muita troca. O que a gente vê são franqueadores que teoricamente seriam rivais sentando junto para tentar encontrar uma melhor solução para o segmento. Isso está acontecendo muito no varejo, né? Da união mesmo para como é que a gente fica. Porque você sabe, e todo empresário sabe, que não é legal não ter concorrente, né? A empresa que não tem concorrente é uma empresa fadada ao insucesso, porque se ela não concorre com ninguém, ela não com que parâmetro? Exatamente, fica um elefante branco, né, parado. Então isso tem acontecido e está sendo bem interessante esse movimento de tentar reerguer um país, né, não uma marca só. As empresas de telefonia se uniram, os bancos se uniram para comprar máscara. Está tendo a união de pessoas que pensam que são concorrentes e, na verdade, hoje se uniram. E eu acho que isso vai mudar para frente, vai ser muito bacana. Eu estou com uma pergunta aqui, olha. Parceria nesse momento é essencial para prosseguir, verdade? Sim. Como podemos atender melhor um futuro empreendedor que deseja iniciar uma franquia? Mas sob que ponto de vista, Rose? Como podemos atender melhor um futuro empreendedor que deseja iniciar uma franquia? Como franqueado? Ou como um futuro empreendedor que deseja iniciar uma franquia. Nossa, essa subiu, nem deu tempo de eu ler. Como podemos atender melhor um futuro empreendedor que deseja iniciar uma franquia? Atender melhor, sempre tem que atender. Entender o que ele quer, né? Antes da gente sugerir. Entender o que ele quer, que tipo de franquia que ele quer. Porque, assim, o que acontece também? Quando alguém busca uma franquia, normalmente, todo mundo é concorrente, né? Aí, todo mundo, a pessoa tem 100 mil para investir, por exemplo, todo negócio até 100 mil é concorrente. Mas aí, depois, vem aquela peneira. Como franqueado. Que suporte que eu vou ter? Onde que eu vou me instalar? Quanto que eu vou ter de custo fixo? Então, entendendo mesmo a necessidade, adequando e entender também qual é o território que vai ser ocupado. Porque pode ser que uma franquia seja muito boa para abrir em Niterói e não seja boa para abrir em Nova Friburgo. Pode ser que dentro do mesmo segmento, né? A gente tem aqui no Rio o Barra Shopping, que tem 3 praças dentro do Barra Shopping. Então, você às vezes tem até marca repetida. E as pessoas falam, nossa, 2 lojas. São 2, por quê? Se você entrar ali pelo New York, você não vai até o final normalmente. Se você entrar pelo outro lado, onde tem o centro médico, você não passa para o outro lado. Então, são mercados diferentes. E para cada mercado tem que ver qual é o perfil, fazer análise daquele mercado para entender se comporta ou não o negócio naquele local.
E isso é muito dado que precisa ser Que é estudado. analisado, né? Antigamente era mais difícil, hoje é mais fácil, porque Aham. hoje a gente consegue no Google muita informação, a gente tem empresas de georreferenciamento que no passado não eram comuns e hoje já faz. Georreferenciamento é aquelas empresas que faz um mapeamento para você e te diz qual é o sexo, idade, renda per capita da região, que tipo de mercado mais tem. E aí você se adapta para saber se você consegue se enquadrar ali naquele mercado ou não. Então, assim, tem diversos negócios que vale a pena. Vale a pena analisar o comportamento, sim, empreendedor. Eu até falei isso no início, né? Aham. Você tem que saber se conhecer, porque se você não tiver perfil, não entra num negócio, numa rede, porque não vai funcionar. E aí a gente contraria a pesquisa lá, porque isso também é um dado, né, Glaucio? Assim, por que franquia fecha menos, né? Porque quando o franqueado não roda, ele não funciona bem, o franqueador troca ele e o consumidor não fica sabendo. Então, o número de unidades fechadas é difícil. Qual franquia está em alta no momento? No momento está em alta ficar em casa. E aí a gente vai descobrir já já o que vai Olha, eu tenho ficar. uma franquia que está em alta nesse momento, chamada Remax, Relax. que não tem unidades fechadas, todo mundo mudou a forma de Não, está trabalhar. Né? E trabalhando. eu acho que a Nath, alguém que perguntou, né? Como é que a corretagem está se adaptando a esse momento de pandemia? Como que está a adaptação do processo de vendas nesse momento? Então, eu vou responder a pergunta dela, da Nath, com a da Kelly. Bom, a corretagem, no caso da nossa rede, da Remax, se adaptou perfeitamente. É claro que isso custou muito tempo de trabalho, né? A gente já vinha em empresas físicas rumando para o digital, então a gente já trabalhava com tour virtual, a gente já trabalhava com todos os nossos anúncios na internet, a gente já trabalhava com assinatura digital, a gente já trabalhava com muita tecnologia aliada ao nosso negócio. Então, quando veio a crise, o que aconteceu? Nós apenas focamos mais no digital, né? As nossas empresas, a grande massa de empresas Remax, renegociou os portais e continuou com o trabalho que a gente já fazia em mídias sociais, em Google e nos portais imobiliários, que são todos na internet. Nós já não temos muita coisa no físico, apenas as lojas. O último passo da nossa visitação, assim, o primeiro passo, que é visitar, virou o último passo, né? A gente prepara fichas de pré-atendimento de Covid-19, manda via nossa plataforma digital, prepara ficha de visita aos imóveis, manda via plataforma digital. Então, eu acho que hoje, respondendo a Kelly, que no momento a franquia que está mais em alta é imobiliário, porque ainda tem um dado. Tem uma demanda reprimida de gente que não conseguiu visitar porque os proprietários não deixaram visitar. Tem uma demanda reprimida de gente querendo vender, que está com medo de que alguém entre na sua casa, que vai querer vender, né? Sim. Então, eu tenho certeza que a franquia imobiliária, tanto para quem é do mercado e precisa se associar a uma rede porque ganha escala, ganha corpo, né? Quanto quem não é do mercado, que quer disputar uma fatia desse mercado bilionário, que é o imobiliário, todo mundo sabe disso. Então, assim, no meu ponto, eu não sou especialista, mas no meu ponto de vista, aí tá com a especialista, eu vou tacar a bola para a especialista para ela. A gente tem alguns segmentos que não pararam, né? O imobiliário não parou, o farmacêutico não parou, aqueles coworks para médicos não pararam, os hospitais continuam, tem alguns segmentos que continuaram, mas eu acredito que a gente precisa esperar tudo acalmar para analisar, porque aí a gente vai ter números reais. Mas eu acho que a gente porque tem uma condição coisa... nesse momento, Jaque, de analisar. A gente tem condição de Sim. ver que empresa está aberta, que empresa que não está aberta. Inclusive, é uma coisa que eu vou fazer, um estudo de campo. Eu vou pegar, eu já não aguento mais ficar em casa. Eu estou em casa desde 11 de março, né? Então, assim, estou resiliente, mas... sou boa em marketing, que a Rose falou. Estou bem resiliente, mas amanhã eu vou pegar o carro
e vou dar uma volta para ver mesmo, né? Porque sábado e domingo é um dia que o mercado imobiliário trabalha bem, aquela coisa toda, muitas lojas abertas e tal. Eu vou dar uma olhada para sentir o termômetro dos bairros da Zona Norte, porque eu tenho certeza que tem muita gente precisando de ajuda. O pessoal do meu marketing vai liberar agora, entre hoje e amanhã, no meu Linktree, que é na minha bio, um guia gratuito, um e-book gratuito para corretores poderem superar, né? Tomarem algumas ações para poderem tentar superar esse momento de crise. E vai ficar disponível totalmente gratuito, né? Que nós direcionamos para toda a nossa rede, mas como a própria Jaque falou, a gente precisa fazer o quê? Compartilhar. Então, a gente está compartilhando com todos os corretores autônomos, com as imobiliárias de bairro, as imobiliárias de pequeno porte, até as imobiliárias de grande porte que fecharam portas e largaram seus corretores aí a ver navios. Não por maldade, mas por determinação do próprio governo. A gente está disponibilizando, está no Linktree do Peixoto Assoalho, que é o nosso presidente, está no... Enfim, todo mundo vai poder lançar mão desse e-book para poder fazer negócios. Eu quero muito, Jaque, te agradecer. Olha, como vocês desenvolveram essa comunicação com seus franqueados para darem suporte nesse momento de crise, quais medidas vocês entenderam como fundamentais para esse momento. União. A primeira coisa que a gente fez foi o nosso presidente se dispor para toda a rede. Nós somos hoje mais de 370 lojas. Ele se colocou à disposição diariamente, de 9 às 10, numa sala de reuniões pelo Zoom, que a nossa empresa, na matriz, nos Estados Unidos, liberou completamente gratuita. Várias plataformas pagas, a própria Remax passou a subsidiar para todas as lojas. E a grande estratégia foi a união. Vamos ficar todo mundo junto, vamos falar aqui o que tem que fazer. Manter colaborador vivo, manter o time vivo, manter cliente vivo e cada um fazendo o que tinha que ser feito. E começou a organizar o negócio, começou a falar, olha, façam assim, façam assado. Vocês fizeram feedback? Olha, deu certo, deu meio certo, ajusta, faz de novo. E assim se foi. E eu acho que assim foi nas grandes redes espalhadas pelo Brasil, já que sabe mais do que eu. Né? Então foi ótimo, foi enriquecedor e foi fortalecedor, porque a gente deu a mão um para os outros e a gente se sentiu mais forte. Foi fantástico. E eu quero muito agradecer a você, Jaque, que esteve do nosso lado, esteve do lado da Regional Rio Norte, está sempre à disposição para nos ensinar, agregar todo o seu valor, né? Você que é toda trabalhada na informação, no conhecimento. Muito obrigada. Foi uma live incrível. A gente ganha sempre. E amanhã você está com a gente no filme, em 19 horas, sessão pipoca. 19 horas. E quem quiser participar dessa sessão pipoca, é só ter um acesso ou à Netflix ou ao YouTube. Tem lá, eu tenho o link, depois eu mando. Só escreve que eu vou mandar. A gente vai acessar todo mundo junto o filme. E aí, de tempo em tempo, a gente para o filme e debate, comenta à luz da experiência da Jaque, da nossa vivência, tudo que pode edificar o nosso negócio nesse momento, tá bom? Quero te agradecer imensamente. Nossos últimos minutos. Obrigada a você. É sempre bom compartilhar, né? Eu gosto muito. Eu estava um pouco tensa que eu nunca tinha feito live, não sabia se ia funcionar, mas deu certo, né? Foi maravilhoso esse bate-papo nessa sexta-feira. Eu desejo a você um descanso bem rejuvenescedor, renovador. Nossa! Que essa chovinha. Mas olha, muito obrigada, Jaque. Amanhã a gente está junta. Agradeço a todo mundo. Semana que vem tem Você vai deixar lá a gravação de hoje? Vou gravar hoje. Está tudo sendo gravado. Tá bom? Te agradeço muito. Tá. Foi incrível. E isso vai, com certeza, ajudar muitos empresários a decidirem um caminho melhor a tomar e buscar o sucesso. Rio de Janeiro Norte está te mandando um beijão. Muito obrigada. Obrigada, gente. Ó, fiquem com Deus e bom fim de semana, tá? Obrigada, Jaque. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.